Já pude assistir o novo filme A Semente do Fruto Sagrado e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. A Semente do Fruto Sagrado é um filme iraniano que está atualmente na pré-lista do Oscar, né? É um filme que está sendo muito comentado e ele justamente conta a história de uma família iraniana que tem o seu pai ligado ao governo e à censura. Porém, as filhas dessa família não querem seguir essas regras impostas pelo governo à risca, gerando conflitos em casa. Afinal, será que essa família se manterá unida ou não? Como se pode perceber, né, a Semente do Fruto Sagrado vai seguir essas linhas de discussões e diálogos, né, sobre a questão política interna e externa em relação à sociedade iraniana e toda essa questão. É um filme que não vai se ausentar de comentários políticos acerca de todas as questões que envolvem o hijab, né, prática muito conhecida na região, né, por justamente manter as tradições de pé. Com isso, o pai vai tendo, né, nessa família toda uma questão familiar opressora. Ele oprime constantemente as filhas dele e as filhas o retrucam com certos argumentos. É um filme em que a questão está nesses diálogos predispostos, né? Conforme a trama avança, os diálogos se intensificam, várias questões vêm à tona, muitos arquétipos até mesmo, e tudo isso vai acontecendo para a construção da trama em si e como o filme funciona em sua estrutura. Funcionando nesse esquema, né, de diálogos, a trama vai avançando e conforme ela vai avançando, vemos mais profundidade nesses personagens. Né, o pai, como eu disse, ele tem todos os costumes conservadores com ele. É uma figura que constantemente, ele é a incorporação nesse filme de uma certa morte do pensamento e uma morte fisiológica, né, do humano em si. Porque ele acha que os costumes estão acima do humano. Ele, mesmo tendo essa carga emocional sobre ele no início, ele se acostuma muito bem com a sua rotina e ele começa a portar os mais diferentes tipos de arma, por exemplo, e os costumes vêm se acumulando. É o governo oprimindo ele e ele oprimindo os próximos pela sua posição no governo. Nisso também tem a figura da mãe, é uma figura relativizadora, né? Ela tenta não apoiar nenhum dos times e quando vê que um está sendo muito oprimido, como por exemplo as filhas, aí sim ela, né, vem tomando conta da cena e fica tentando ajudar as filhas, né? Não que ela tenta de fato, mas ela tenta a blazer, né? Já essa figura das filhas funciona de outros lados por outras interpretações e outras formas de se contar a história. As filhas, elas têm um papel mais rebelde, tanto que até a câmera se posiciona um pouco mais diferente, né? Quando vai mostrar as filhas, o pai geralmente é fotografado de uma forma longe e com muito contraste, a câmera fica, né, extremamente contrastada nos ambientes que o pai tá, e quando filma as filhas, ela filma de um jeito mais livre, mais espontâneo, mostrando que as filhas têm esse lado mais livre mesmo. As filhas querem que o hijab acabe, no caso, enquanto o pai luta fortemente para que ele continue e fica nessa questão política em si. O filme até sabe usar muito bem essa forma para contar a história, né? A filha realmente, as duas no caso, as oprimidas dessa narrativa, elas têm os seus contrastes, elas têm as suas leves alfinetadas que não necessariamente são necessárias em si. Você vê que elas são oprimidas, mas elas também têm um senso humano. De vez em quando elas tem costumes estranhos, costumes rebeldes, né? E o pai, ele tem o seu lado humano também. É um filme que não se foca no maniqueísmo e ele deixa isso transparecer muito na forma. A forma do filme é basicamente muito cinza, ela é composta de muito cinza. O filme é muito cinza, muito para baixo, com diversos tons em várias cenas, né, de azul, monótonos, mas que encaixam nessa trama política, né? Um filme que vai saber elencar todas essas questões. E com esse tom monótono e desesperançoso, é um filme que ele não carrega consigo nenhum tipo de esperança. Até em momentos emblemáticos, como uma certa composição no final, que eu não gostei tanto,
mas que representa algo, né, uma luta contra o sistema, não há esperança. É um filme muito desesperançoso e que vai carregar isso na sua forma e nos seus diálogos, nesse contraste entre patriarcado, né, o conservadorismo do pai e a rebeldia das filhas. Rebeldia contra o sistema e completamente plausível. O filme não deixa escapar que ele toma lado sim, o lado das filhas. Elas são as protagonistas, apesar do pai inicialmente ter um desenvolvimento inicial, né, ele ser o foco inicial, né, nesse sentido. As filhas vão tomando conta daquela história porque o pai, que era oprimido no início, vira o opressor, e é assim que vai se rodando, né, por essa narrativa e sua estrutura. É um filme que, querendo ou não, é muito conteudista, né? O longa, ele foca no seu conteúdo, como o conteúdo se relaciona com a sua mensagem, e a forma está ali para dispor esse conteúdo, né, pro público, pro espectador, de uma maneira mais dilatável. Então, o cinza domina, mas também a narrativa em si dramatizada está em evidência. Essas evidências se mostram, né, nessa disposição. O filme constantemente coloca em primeiro plano, né, as discussões em pauta em si. Inicialmente temos um desenvolvimento sobre as questões justamente de como se portar de maneira feminina, né, nessa sociedade, afinal as mulheres são oprimidas. E vem com todas essas, né, inserções iniciais. Depois também tem em conta a censura, né? Você não pode expressar sua opinião livremente, tanto que o próprio filme foi proibido na região, não deixaram o filme acontecer, porém o diretor quebrou certas diretrizes e fez com que o filme acontecesse. Inclusive está sendo perseguido ultimamente. Depois dessa parte de censura também vem a parte, né, no terceiro ato, principalmente, da alienação. Como que as pessoas apoiam tanto um governo, algo, né, uma ideia construída de forma, né, não compreensível ao humano, com tanta fervorosidade a ponto de atacar a própria família. Todas essas discussões tomando a trama, de fato, você enxerga intensidade naquilo. É uma história que é muito... que se extrapola muito em intensidade e o que quer mostrar, né, sobre a região do Irã. Ela é muito bem localizada no sentido de que ela sabe o que ela quer mostrar culturalmente. É uma história que tem todo esse apreço pelo conteúdo que quer ser transmitido e faz isso muito bem, é inegável. Mas o filme acaba mais por ser um discurso e algo do tipo do que, de fato, em si, uma arquitetura de narrativa, né? Eu senti muito que o filme ele se apoiou tanto no conteúdo que ele acabou deixando tudo plano. A trama não te move, os personagens estão em um estado tão frio, né? Eles estão em um estado extremamente centrado, diria. São tão planos e tudo é tratado no filme de forma tão melancólica, depressiva, que você não sente o impacto quando o filme tenta colocar outras coisas, né, em destaque. O protagonista, né, ou quer dizer, as protagonistas, em confronto com o pai, tem toda essa discussão, mas é uma discussão que é muito focada nos diálogos e nas ideias, e não nos personagens em si, em suas vivências. Acaba por ser um filme que foca tanto no conteúdo, como eu estava dizendo, que ele se perde em justamente fazer você ter apreço pelaquela história contada. É um filme que mais parece um discurso em certos momentos do que, de fato, uma narrativa em si. Ao final, eu realmente tinha gostado, né, da semente do fruto sagrado. Entretanto, eu de fato tenho certos problemas ao filme prezar tanto por um discurso uniforme, né, e por discussões em si e os diálogos que o compõem, que eu sinto uma certa falta de uma série de acontecimentos narrativos, uma história propriamente que te envolva com os personagens, um sentimentalismo com aquela trama, porque é uma trama que ela é muito dramatizada, mas dramatizada em monotonia e que não eleva o sentimento daqueles personagens e o que eles estão sentindo para o espectador, mas sim mitiga isso para deixar
né, justamente essas mensagens políticas em evidência, o que me fez desgostar um pouco do filme, mas tendo um saldo positivo ao final. Para A Semente do Fruto Sagrado, eu vou colocar aqui uma nota 6.5 de 10. É um filme muito interessante para o que se propõe, e ele sabe muito bem conjecturar certos elementos políticos. Ele de fato sabe o que quer falar e o que quer transmitir para o espectador. A questão é que ao transmitir isso de certa forma tão apática, ele acaba por justamente desvencilhar uma história que poderia ser ainda mais potente, né? Afinal, estamos falando de uma trama que acontece todos os dias praticamente no Irã, mas que ninguém fala, que ninguém denota, que ninguém alinha, né, os seus pensamentos com. E isso acaba por ser um dos problemas do filme pra mim. É um filme que ele é aficionado em falar e tratar sobre a política, mas não tão aficionado em contar uma história em si. Mas aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, compartilhe, se inscreva, comente, né? Eu sou o Cara da Cultura e tchau!